Hoje nós vamos fazer um CalcCast para falar sobre o cálculo da revisão da vida toda e principalmente os cuidados a serem tomados com o cálculo da revisão da vida toda. Ela não admite aventuras. Então, estou aqui com meu sócio Thiago, meu sócio Giovanni na BL Calc, sabe tudo de cálculo e vai explicar para vocês a melhor forma de fazer o pedido. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, feliz de voltar com os podcasts da BL Calc. Falar sobre a revisão da vida toda, que continua sendo a revisão mais importante, né, no direito previdenciário. Não tem outra revisão igual agora. E começar já alertando que o cálculo é essencial nessa revisão mesmo. Tem algumas revisões que você consegue analisar um documento, bater o olho, entender se funciona ou não. Revisão do teto, que pelo valor que a pessoa recebe você identifica se tem direito. Revisão da vida toda, infelizmente, não é assim. É uma revisão que, se você não tiver realizado os cálculos, se você não tiver toda a documentação do segurado, se você não observar todas as regrinhas da época para fazer a conta do cliente, você pode até acabar, eventualmente, diminuindo o benefício daquele segurado. É algo que você tem que tomar cuidado na forma como você faz, como você atua no processo, para garantir o melhor direito ali para o segurado. Uma revisão muito importante. Muito bom. Eu tive duas surpresas que não foram muito boas recentemente por conta da revisão da vida toda. A primeira delas foi após uma live que o Murilo fez, comentando da necessidade de atualizar os cálculos da revisão da vida toda, e vários segurados, aposentados, nos procuraram por alguns motivos. O primeiro, o advogado deles entrou sem o cálculo na revisão da vida toda. Segundo, o advogado não utilizou a carteira de trabalho. E o Giovanni, que está à frente dessas análises e cálculos, tem feito e tem encontrado vários que o cálculo reduz. Mas Exato. casos recentes, é bom a gente frisar uma coisa aqui, que antes na BL a gente não utilizava as carteiras de trabalho e a gente pedia para o juiz que ele aceitasse que a gente usasse como prova. Ele falava assim, não, só o que está no CNIS. Perfeito. Esse entendimento mudou faz mais ou menos uns 3 anos. Exato. Foi quando a gente começou a refazer os cálculos, utilizando períodos anteriores, carteira de trabalho, microfichas, o que forem. Por quê? Porque era a forma que os juízes pediam. Antes, eles não aceitavam. O cálculo era feito de uma forma e a partir daquele momento de outra. Então, o grande problema está no advogado que hoje não faz o cálculo utilizando os salários anteriores ao CNIS. E está entrando direto sem cálculo. E não é um ou outro, Porque eu é vejo, muita eu vejo o gente. cliente da BL que fala, mas vocês entraram, um processo que tem 4, 5 anos, entraram com o meu... Mas sem é utilizar. uma Por outra quê? situação. Pelo contrário, a gente pedia para o juiz para a gente utilizar a sua carteira de trabalho, ele que não deixava. A gente não sim. podia. Nós começamos a ter com decisões do Rio de Janeiro. E aí, Onde puxou esse tipo de decisão. e depois disso, tudo ficou com a carteira, com os cálculos e sendo feito da forma Ficou correta. padronizado. Eu fiz um artigo de revisão da toda essa semana. Hoje a gente não vai entrar no mérito da revisão, a gente vai entrar no mérito do cálculo, mas eu falo de 3 coisas nele, que são os 3 cuidados básicos a serem tomados com revisão da vida toda. 1, prazo decadencial. São 10 anos, ele é decenal a partir do primeiro dia do mês subsequente ao primeiro recebimento. Começou a receber em agosto, por exemplo, ele começa dia 1º de setembro. 10 anos a partir dali. Segundo ponto, se foi a aposentadoria realizada por meio da Lei 9876 de 99, a regra transitória dessa lei. Por quê? Pós-reforma, cabe revisão da vida toda? Se foi calculada a sua aposentadoria por alguma regra de transição trazida pela reforma, nós entendemos que não. Porque revisão da vida toda nada mais é do que a ilegalidade de uma regra de transição ser mais desfavorável do que uma permanente da Lei 9876. Se for aplicada da emenda 103, não tem por que caber a revisão para você. E daí o terceiro, passou por esses 2 filtros, o terceiro é cálculo. É o que a gente vai conversar hoje. Sim, eu quero já começar destacando essa questão do CNIS e CTPS para os períodos anteriores a 1982. Por óbvio, a revisão da vida toda ela é a inclusão dos salários anteriores a julho de 94. Você mantém a regra de cálculo, mas inclui os salários anteriores, só que ficava aquela dúvida. E aquele segurado que começou a trabalhar em 1960, 1970? Esses salários não estão no CNIS. O CNIS, né, esse documento oficial do INSS, só começou a registrar salários, só começou a trazer esse sistema a partir de 1982. O período anterior ficava uma incógnita. Como que faz agora?
Existe na lei uma previsão de que isso era para empregado doméstico, de que se você não conseguisse comprovar o salário num determinado mês, você utilizaria o salário mínimo. E os juízes começaram a esticar essa aplicação para todas as pessoas que não conseguiriam aplicar, não conseguiriam comprovar o salário. Só que isso era onerar demais o segurado. Porque se você estava querendo que o segurado mantivesse os salários, as contribuições anteriores a 1982, ele teria que ter uma documentação que nem sequer ficava com ele. Ficava com o patrão, com a empresa e com o próprio INSS. Então, o que os juízes resolveram fazer? E isso, na verdade, é uma coisa muito legal. Eles começaram a aceitar a CTPS, que ela pode até ser uma prova ali clara do vínculo do segurado, mas ela não é uma prova do salário do segurado. Só que ele começou a aceitar as alterações salariais da CTPS, até porque o INSS não consegue questionar. Se ele questionar, ele tem que apresentar a documentação para incluir esses salários anteriores a 1982. Então, isso foi uma pegada muito boa dos juízes. Eles trouxeram uma coisa muito legal que acaba não onerando muito o segurado. Então, você utiliza a carteira de trabalho, você vai naquela parte final onde tem anotações salariais e aí você pega todas essas anotações salariais e coloca ali na planilha para fazer o cálculo. Exatamente. E os juízes têm aceito isso? Tem. Na verdade, a gente tem até algumas decisões recentes em que os juízes trazem um tópico específico da CTPS. Eu peguei uma semana passada em que o juiz ele deixa claro assim, que a CTPS e as alterações salariais não questionadas pelo INSS é a prova plena para a inclusão dos salários anteriores a 1982. Muito bom. Muito Mesmo porque é revisão da vida toda, não revisão de todo o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Exato. Se o seu José começou a trabalhar em 76, o período de 76 a 82, você tem que mostrar o quanto ele recebeu. Sim. Aí algumas pessoas pensam assim, mas se eu não conseguir demonstrar, vai cair muito meu cálculo, vai baixar o valor do benefício. Você exclui os 20% menores salários de contribuição. Possivelmente, esse período, se ele for computado como salário mínimo, não joga zero, joga salário mínimo. Se ele for computado como salário mínimo, ele vai ser excluído. Então, você já tira ali, mas não vai ser tão proveitoso quanto seria sem o período. Por isso, muita atenção nesse período. Mesmo que você faça por meio de um software, você informe ao software esse período. Eu ouvi outro dia, a gente foi numa palestra, e eu ouvi a professora da palestra, que é a professora Bruna, falar o seguinte, ela estava falando de cálculo, de planejamento. Ela falou, um sistema de cálculo, para quem não sabe usar, é tão eficiente como um bom tênis para quem quer correr uma maratona, mas nunca deu uma volta no quarteirão correndo. Então, se você sabe muito bem sobre a revisão, se você sabe muito bem usar o sistema de cálculo, aí você alimente ele. Se não, você busca alguém especializado em cálculos para não entrar com uma aventura jurídica ali. Porque no final você pode ganhar o processo, caso seja aprovado no STF, e ligar para o seu cliente e falar, nós ganhamos. No momento da execução, você fala, nós ganhamos, mas não levamos, porque infelizmente não foi deu em favorável. nada. Isso me fez lembrar da segunda situação, que a gente estava num evento e você estava falando ali sobre revisão da vida toda e tinha muita gente que você percebia que não estava fazendo ou que nunca fez esse tipo de ação. Muita gente, eu digo muitos advogados. E isso é um pouco preocupante porque as pessoas têm direito, estão chegando ali. E se você não faz porque você não quer atuar na tese, tudo bem, é uma coisa. Mas você não fazer porque você tem medo do cálculo, você tem medo de que vai reduzir o benefício do cliente, aí você está indo por um caminho totalmente errado. Porque hoje você tem os softwares que fazem o cálculo, se o cliente tem ali depois de 94, fica fácil, mas você tem mecanismos, como que a BL Calc traz, que ajudam o advogado a fazer esse cálculo para que ele não tenha dor de cabeça. E esse é o objetivo principal. Ele vai te dar o cálculo pronto. Para você poder fechar o contrato. Você vai saber o quanto pedir, você vai saber informar para o seu cliente qual seria a nova renda e também o valor de atrasados. E num momento, caso favorável no STF, num momento de execução, você tem exatamente o valor que você sabe que vai receber. Não o valor que o INSS informa, não o valor... Você sabe exatamente o quanto seu cliente tem o direito. Você tem ali um argumento, um documento, para que você manifeste ou não a concordância ao expresso pelo INSS. Porque com a execução invertida, o INSS te apresenta um cálculo. Ali você sabe se está certo ou não o cálculo apresentado pelo INSS. Sim, é importante destacar nessa questão de utilizar um programa de cálculos que
poxa, está ali à disposição para atender a sua demanda, o que você precisa. Só que usar um programa de cálculos não exime você da responsabilidade de saber sobre a tese, saber sobre o direito previdenciário. É uma venda muito perigosa falar que você pode utilizar um programa sem saber absolutamente nada sobre ele, que ele vai resolver seu problema ali em minutos. Não vai. Muitos problemas que a gente tem são pessoas que confundem teses, que entram com o cálculo da vida toda adicionando o salário depois de 94, depois da aposentadoria, salários com indicadores, período em que ele trabalhava numa empresa e contribuiu facultativo, que não pode incluir na aposentadoria. Então, todas essas problemáticas, elas têm que ser observadas. Utilizar um programa de cálculo ele é ótimo, desde que você esteja realmente sabendo o que você está fazendo ali. E muito mais do que isso, numa análise de um cálculo apresentado pelo INSS. Porque imagina você confiar num cálculo do INSS, como os que a gente pegou na BL Advogados, em que o INSS modificou até o tipo de aposentadoria do cliente, que era uma aposentadoria por idade e aplicou o fator previdenciário por tempo de contribuição. Nossa, eu lembro desse caso. Foi um caso daqui do escritório, não foi? Sim, foi. Foi de revisão da vida toda mesmo, não foi? Sim. Em cumprimento de sentença, o INSS foi cumprir a obrigação, aplicou um fator previdenciário de 0,7%, 70%, no benefício que não era para aplicar. Olha que loucura isso. Essa semana foi semana passada, eu mandei para vocês no grupo que um advogado me perguntou o seguinte, um advogado não, o cliente perguntou, que ele passou por um advogado. Ele falou, João, eu aposentei em 2018, tenho altas contribuições até hoje. E eu fui num advogado, ele falou que eu posso incluir, porque é revisão da vida toda, eu posso incluir todas. Você lembra disso? Lembro. Daí seria desaposentação? Ele queria ultrapassar a DIB ali do cliente, incluir salários até hoje. Jogar-o para frente. Nossa Senhora. E você sabia que aquilo foi me confundindo também? Ele falou com uma certeza tão grande que eu falei, cara, mas peraí, assim, o que está acontecendo, né? Porque ele vem firme, né? Vem e fala, não, o advogado falou, eu posso, João. Eu falei, cara, você não pode. Você vai incluir o posterior incisivo. Então, as pessoas estão entrando com aventuras. É complicado. Mas isso que você também falou do cumprimento de sentença me preocupa muito. Porque eu converso com muitos advogados, principalmente pelo Instagram, e eu vejo que tem muitos que recebem o cumprimento de sentença do INSS na execução invertida, o INSS apresenta e eles levam aquilo como verdade absoluta. Se o INSS está falando, quem sou eu para não? Mas esse mesmo INSS que está falando, na própria revisão da vida toda, ele afirma que cabe para uma ação de exceção, que o cálculo é difícil de caber para a pessoa, a gente acredita que de cada 10, um caberia a revisão da vida toda. Ele fala que a ação cabe para mais de 50 milhões de pessoas, sendo que só existem 36 milhões de benefícios ativos, incluindo benefício assistencial, maternidade, por aí vai. Então não confiem em tudo que o INSS leva para você. Não é porque é um órgão oficial te levando um cálculo que esse cálculo está correto. Nós temos casos aqui no escritório. Temos caso aqui no escritório? Não. Eu tenho caso para levantar requisição essa semana, porque eu não quis que virasse precatório, o cliente não quis para ter o recebimento antes, que é um caso de Joanópolis, que era uma execução de RSM, que o INSS, por exemplo, apresentou 14 mil, e na verdade era 85 mil. Olha a diferença, são quase 7 vezes o valor que estava ali. A gente mandou para a BL Calc, fizemos o cálculo e realmente deu certo. Pô, eu ia estar perdendo ali um valor considerável. De honorários, 15 mil. 7 vezes o que eu ganharia, quase graças a um cálculo em execução. Sim. E aqui fica a dica, na verdade, que toda essa análise ela pode ser feita por um advogado que seja entusiasta na área do cálculo, que queira entender, que queira entrar a fundo na tese ou no cumprimento de sentença. Porém, dependendo da demanda dele, dependendo da quantidade de problemas que ele resolve diariamente, e a gente sabe que advogado resolve muito problema, a BL Calc está aqui para isso. O objetivo que a BL Calc propõe ao advogado é que ele não tenha essa dor de cabeça de fazer todas essas análises. Então, se você tem um caso de vida toda que está cheio de revisão ali no meio, tem atividade concomitante, aplica ou não o fator previdenciário, pós ou não a da emenda constitucional, a BL Calc avalia tudo isso. Inclusive, mais uma dica muito importante aqui, se você tem mais de uma revisão, um exemplo muito comum é vida toda e duplo redutor, você separa as teses, você não entra com elas junto. É uma dica muito importante, viu? Se não vira uma petição horrorosa que antes o Jeff fazia para quem ia procurar a revisão sem advogado, que ele jogava todas, cada uma num tópico, pedindo revisão. E uma decisão padrão genérica para todas. E aí acabava com o direito posteriormente de pedir, porque já teve uma coisa julgada ali. Exato. O ABL Calc,
Você, enquanto deixa para um profissional especialista em cálculo fazer o seu cálculo, você pode estar prospectando clientes, você pode estar trazendo mais crescimento ao seu escritório e até mesmo crescimento no valor que você vai receber na execução de sentença. Você pode estar perdendo. O cliente procurou para entrar com revisão da vida toda, mas pode ter direito, sei que ele tinha direito a uma revisão concomitante, um duplo redutor, uma revisão de fato e por aí vai. Sim. Então, você está deixando dinheiro na mesa. Aqui é importante que a gente conversou hoje, por enquanto. No cálculo da revisão da vida toda, inclua os salários de contribuição anteriores a 1982, porque a revisão da vida toda, não de todo CNI, se trabalhou antes de 82, tem que constar, é o seu pedido. Outra, aposentou, os salários ali para frente não entram nesse cálculo. Muito importante. E mais uma, mínimo divisor não aplica. Explica. Isso é uma coisa que todo mundo confunde. Um dos bons motivos da revisão da vida toda é auxiliar a pessoa. Eu acho que a maior parte das pessoas que eu vejo que a revisão da vida toda ela é vantajosa é para quem afasta o mínimo divisor. Porque ela tinha poucos salários de contribuição posteriores. O que é o mínimo divisor para a gente começar a conversar? Bom, vamos lá. O mínimo divisor é uma regra de cálculo criada que, em tese, seria para justificar, para equiparar pessoas que contribuíram menos de julho de 94 até o momento da aposentadoria, ou seja, elas verteram menos contribuições ao sistema. Era uma regra de cálculo que, em tese, era para ser boa, só que eles fizeram de uma forma que ficou péssima. Eles colocaram que o mínimo divisor seria um percentual de tempo, tipo 60% do tempo entre julho de 94 até a data da aposentadoria. Isso virou uma problemática. Quanto mais longe ficava a aposentadoria, maior, mais oneroso ficava esse mínimo divisor. Só que esse mínimo divisor ele está no mesmo artigo que ficou inconstitucional da Lei 9876, que é o artigo 3º, que é a mesma regra que a gente está afastando, né? A regra de transição na vida toda. Ela determinava que os salários de julho de 94 até hoje seriam considerados no cálculo e limitados a 60% do período. Então, ele está junto ali no tempo. Ele está junto ali no que foi afastado. Uhum. E esse é um dos poucos casos em que você consegue, olhando na carta de concessão, ter uma certeza de que o cálculo da vida toda vai dar certo. Se você vê uma aposentadoria por idade, com poucos salários, um valor provavelmente limitado ao mínimo, existe uma possibilidade muito grande, não é certeza absoluta, mas uma possibilidade muito grande de que esse cálculo vai ser vantajoso. Você tem, por exemplo, um universo de 200 contribuições. O mínimo que ele tem que ter ali são 120 contribuições. Se ele não tiver, vai dividir a média por 120. Agora você pode pegar lá de trás. Exato. Uma revisão da vida toda. E voltou a ter mínimo divisor agora. Acho que a partir de maio desse ano são 108 contribuições. Isso, 108 contribuições. A gente vai aplicar isso daí para os benefícios concedidos após a reforma da Previdência. Após maio. Regra de transição não, após maio. É uma outra revisão que a gente está falando aqui, mas muito importante, né? Que tem esse período de tempo. Anterior a maio, se a pessoa tinha ali a possibilidade de excluir mais contribuições, aquela regrinha do descarte, ela pode. Esse mínimo divisor de 108 é só de maio para frente. É importante que você trouxe de outras revisões, a gente vai falar nos próximos episódios do CalcCast, mas eu trouxe uma postagem que veio de dados da ABL Calc. De cada 10 casos que a gente analisa de aposentados com possibilidade de revisão de aposentadoria, são 6 dentre revisões de fato, revisões de direito e teses revisionais. Mais ou menos 60%. O que você quer dizer não é que cabe revisão da vida toda. É que de cada 10 pessoas que nos procuram, exatamente, 6 estão errados. Algum erro tem na concessão do benefício que pode caber 3. uma tese revisional. Ou uma revisão de fato, ou uma revisão de direito. Sim, e isso é uma coisa que o programa de cálculo vai ter a sua devida limitação. O programa de cálculo ele pode até identificar coisas óbvias, mas cabe ao advogado separar elas. Esse é um dos trabalhos da BL Calc. Trabalhou na roça. Um grande exemplo. Eu era frentista. E não apresenta. O advogado, na conversa, ele vai saber ali o que pode encaixar para pedir uma revisão. Eu não vejo com uma facilidade, talvez eu não vejo nem como fazer um programa de cálculo, fazer o cálculo de uma revisão de fato, porque a revisão de fato ela é analisada na entrevista. Vou trazer um exemplo que saiu ontem, terça-feira, um precatório do Sr. João. Saiu, ele é um processo, olha que caso bacana. Ele aposentou em 2002, eu atendi ele no começo de 2010 e na conversa com ele eu vi que tinha uma possibilidade de revisão de aposentadoria. Porque ele trabalhou na Shell nos anos 60 para 70 e ele alegava que não constava na aposentadoria dele.
Aí lá em 2010 a gente pediu o PA, que saía em papel, ainda não era nem CD. A gente pediu o PA, eu olhei aquele PA dele e vi que de fato não tinha, só que estava na decadência. Só que dentro do PA eu verifiquei que ele tinha feito um pedido de revisão para inclusão de tempo em 2005, se não me engano, 2004, 2005. E o INSS não tinha respondido. Eu falei, não, vamos afastar a decadência desse caso. A gente entrou em 2010, direto no judiciário. 2010, 2011, o INSS agravou e bateu na decadência e tentou subir, não sei o quê. Ganhamos em 2020, entrou no cumprimento de sentença, o INSS impugnando todos os detalhes do cumprimento. Conseguimos transitar ali o cumprimento e aí foi pago o precatório agora, depois de 10 anos. É perfeito exemplo. Nós temos o prazo de 10 mais 10, que a TNU entende. Que quando você faz um pedido administrativo de revisão, você prorroga seu prazo por mais 10 anos. Só que aí muito cuidado, que isso me perguntam muito. Nesse caso, por exemplo, João, eu fiz um pedido de revisão para incluir meu tempo especial. Já faz mais de 10 anos que eu aposentei, mas faz menos de 10 anos que eu fiz esse pedido de revisão. Posso pedir vida toda? Não. Não, é outro assunto. Por quê? Porque é outro pedido, é outro fundamento. Se você tivesse pedido vida toda de forma administrativa lá atrás, você poderia. Esse prazo se renova para pedir a mesma revisão que foi pedida de forma administrativa. E aí? Exato. Esses são exemplos do trabalho de um advogado que vai analisar essas informações e tomar a melhor decisão para aquele caso. Diferente de você jogar, por exemplo, um quinis num programa de cálculo e o programa não vai conseguir tirar essas informações. Ele não vai fazer essa análise para você. Ele não vai dizer, olha, eu vi aqui que a decadência talvez seja afastada por um pedido administrativo que você fez. Ele nem tem essas informações. Essa é a importância do trabalho do advogado, que pode ser passado à ABL Calc. Muito bom mesmo. Bom, acho que de coisas importantes com relação ao cálculo da revisão da vida toda, sim, são poucas, mas fundamentais, para você não se aventurar e depois ligar para o cliente e falar, ganhamos, doutor, ganhamos, né? Vi na TV que saiu. Mas chega na execução, não rola. Isso fica muito feio para o nome do advogado. Gi, pode falar. Tem algo mais? Todos os detalhes colocados. Obrigado. Só isso. Obrigado, Perfeito. pessoal. Gente, é muito bom retomar o CalcCast. A gente vai trazer conteúdo de extrema relevância para o advogado na parte de cálculo, análise, voltado para o direito previdenciário. Continue acompanhando. E se vocês têm alguma sugestão de pauta, querem saber sobre alguma revisão específica, algum cálculo, comenta. Comenta, escreve, manda. A gente está sempre à disposição para ajudar. Valeu, gente. É isso, pessoal. Valeu. Obrigado.